Boa tarde, né, Janaína? Boa tarde. Vamos começar aqui, então, com o capítulo 2 do livro, né? Processo do livro de Engenharia de Software. No caso, o livro é Engenharia de Software Moderna, né? De Marco Túlio Valente. Então, a gente viu o seguinte, Janaína. A gente viu até agora que software é produzido também é produzido de acordo com o processo. Precisa de um processo para desenvolver um software, tá? A gente viu no capítulo anterior que falou-se um pouco de processos, como waterfall e metodologias ágeis, tá? E a gente vai se aprofundar mais nesse processo de desenvolvimento de software. E por que a gente precisa de um processo para desenvolver software? Porque software ele é complexo demais para ser desenvolvido por uma pessoa só. Normalmente ele é desenvolvido por uma equipe de pessoas, tá? Então essa equipe às vezes varia de acordo com a metodologia, tá? Pode ser 5, 10, 15, 20, 50 pessoas, 100 pessoas, depende da metodologia ou depende da abordagem da empresa também, certo? Mas que é preciso de um processo para desenvolver um software, é preciso, certo? Bom, e o que é um processo? Um processo é um conjunto de passos, tarefas, eventos e práticas que se usam para construir um software, certo? No caso das empresas, elas coordenam, motivam, organizam e avaliam o trabalho de seus desenvolvedores. E do lado dos desenvolvedores, eles permitem que tomem consciência das tarefas e resultados que esperam deles. Então é por isso. Tá passando um caminhão, carro aí de som? Tá. Então, do lado dos desenvolvedores, permite que se tome consciência das tarefas e resultados que se esperam deles. Certo? O que é que diz o Manifesto Ágil? O Manifesto Ágil, que é um conjunto de metodologias que a gente tem, que o manifesto diz, as metodologias ágeis têm que ser de acordo com o que está escrito nesse manifesto aqui. Então ele diz que software é diferente de produtos tradicionais de engenharia. Por quê? Porque requisitos mudam com frequência. Ou seja, hoje eu tenho uma coisa, amanhã eu tenho outra. Então, como esses requisitos mudam, então eu tenho que usar uma metodologia diferente do que eu uso na engenharia civil, na construção de circuitos, na engenharia mecânica e assim por diante. Outra coisa que eu tenho de diferente é que clientes não têm uma visão clara do que precisam. Eu não tenho exatamente uma visão clara do que eu preciso. Tá? No caso, o cliente, né? E documentos detalhados rapidamente tornam-se obsoletos. Por quê? Como os requisitos mudam com frequência, se eu faço documento detalhado, geralmente ele fica rapidamente obsoleto e ele não reflete com o código que está sendo desenvolvido, certo? Então ele acaba sendo até relegado. O Manifesto Ágil diz o quê? O Manifesto Ágil diz que a gente tem que ter adoção de ciclos curtos, iterativos de desenvolvimento, por meio de qual um sistema é implementado de forma gradativa, começando pelo que é mais urgente para o cliente, certo? Então, tem sempre essa característica, ciclos curtos e iterativos de desenvolvimento, tá? E de maneira incremental, eu vou avançando no desenvolvimento do meu sistema. A ideia, eu faço uma análise, faço o design, faço a implementação, desenvolvo testes e faço a implantação uma implantação no sentido de que o cliente avalie aquele pedaço de software que foi desenvolvido, certo? E esses ciclos sejam curtos e interativos. Eu continuo fazendo esses ciclos por todas as funcionalidades até que elas estejam, até que o meu software esteja totalmente desenvolvido. Ou seja, o cliente valida aquele software dizendo assim, olha, atingiu o que eu esperava, certo? Outras características diz o Manifesto Ágil. Diz que tem que ter menor ênfase em documentação, porque a documentação se torna obsoleta rapidamente. Menor ênfase em planos detalhados, ou seja, a ideia não é fazer tanto detalhamento, principalmente inicialmente. A ideia é fazer um pouquinho de cada, certo? De maneira, como já disse antes, curta e iterativa. Inexistência de uma fase dedicada a design. O design ele é feito, mas ele é feito de maneira incremental e interativa também. Eu faço um pequeno análise de design e continuo incrementando esse design até atingir o design que eu preciso, certo? O desenvolvimento é feito em times pequenos, não times muito grandes, e a programação em pares. Testes automatizados e integração contínua. O que é programação em pares?
É uma programação onde eu tenho dois desenvolvedores que compartilham o mesmo monitor e o mesmo teclado, certo? Eles vão interagir de maneira se revezando no desenvolvimento de algum software, certo? Alguma peça de software. Temos testes automatizados, que eu tenho programas que testam programas, e tenho integração contínua. O que é integração contínua? De maneira contínua, de várias vezes, de preferência por dia, eu vou integrando o meu código de maneira que eu evite conflitos. Eu evito porções de conflitos. O que é um conflito? É quando duas ou mais pessoas alteram a mesma porção de código. Então isso gera um certo conflito. Qual a porção de código que eu vou deixar permanecer alterada? A do desenvolvedor A, B ou C, por exemplo. Então, eu tenho uma maneira de integrar esse código continuamente. Bom, aí temos o manifesto ágil, tá? No caso, fazendo uma comparação. Como temos um certo sistema mais seja desenvolvido numa maneira não ágil, quando eu tenho requisitos, projeto, implementação, testes e desenvolvimento do sistema, e outra que eu tenho do manifesto ágil, que eu tenho porções de incremento de desenvolvimento. Eu tenho um pouco de requisito, um pouco de projeto, um pouco de implementação, um pouco de teste. Um pouco de requisito, projeto, implementação, teste. Um pouco de requisito, projeto, implementação, teste, até que meu sistema esteja totalmente desenvolvido, certo? Eu tenho passos incrementais nisso aí, nesse ciclo. Tudo bem até aí, Janaína? Uhum. Bom, dentro do manifesto ágil, eu tenho alguns processos, tá? Entre esses processos, eu tenho o Extreme Programming, XP, tá? Ou XP, como a gente costuma chamar. O que diz o XP? O XP, ele abarca um conjunto de valores, princípios e práticas de desenvolvimento. Que valores são esses? No caso, a comunicação, simplicidade, feedback, coragem, respeito e qualidade de vida. Tá? E quais princípios que eu tenho? Humanidade, economicidade, benefícios mútuos, melhorias contínuas, falhas acontecem, baby steps e responsabilidade pessoal. Vou falar um pouquinho de cada uma, certo? Tanto dos valores como dos princípios. Além disso, eu tenho práticas sobre o processo de desenvolvimento. Eu tenho representante dos clientes, história do usuário, iterações, releases, planejamento de release, planejamento de interações, Planet Poker e Slack. Prática de programação, eu tenho design incremental, programação pareada, TDD, build automatizado, integração contínua. E prática de gerenciamento, eu tenho métricas, ambiente de trabalho e contrato com escopo aberto. Bom, com relação aos valores de XP, o que é que eu tenho? Eu tenho que comunicação. Primeiro, comunicação. É importante evitar e aprender com os erros. De maneira sistemática, eu procuro sempre evitar os erros. Mas erros acontecem. Então, dado que um erro aconteceu, que houve algum engano, eu procuro aprender com esses erros para que não possa cometer eles novamente. Tá? Simplicidade. Em todo sistema complexo existe sistema e subsistema mais simples. Então, eu tenho que pegar esse meu sistema complexo, é o famoso dividir para conquistar. Vou dividir esse sistema complexo em outros subsistemas, que são mais simples, e vou desenvolver esses subsistemas. À medida que eu vou desenvolvendo esses subsistemas, quando eu juntar esses subsistemas, eu vou ter o meu sistema complexo desenvolvido, certo? Mas eu começo sempre com o ponto de simplicidade. Temos o feedback, que ajuda a controlar os riscos. No caso, mudança de requisitos, tecnologia, equipe, o mundo muda e etc. Certo? Ou seja, sempre tem uma resposta, um feedback. Feedback é um retorno, é uma resposta para me ajudar a controlar os riscos. A questão da humanidade, o que é que diz? O principal recurso da empresa de software são os seus colaboradores. Como a construção de um software é um trabalho intelectual, o principal recurso são as pessoas, são os desenvolvedores. Então, não é tanto ativos, como a gente diz, como equipamentos, como máquinas, como imóveis e assim por diante. São as pessoas o principal recurso de uma empresa de software. Tá? Temos a questão da economicidade, que software tem que gerar resultados econômicos. Não adianta só eu desenvolver um software e ele não agrega valor para o cliente. Ele tem que gerar um retorno do ponto de vista econômico para o cliente, seja em economia ou seja em lucro, certo? Benefícios mútuos. Ele precisa beneficiar múltiplos stakeholders. Como assim múltiplos stakeholders? Múltiplas pessoas que estejam interessadas naquele software.
Ou seja, não só uma pessoa, mais de uma pessoa tem que estar sendo beneficiada com aquilo ali. Seja desenvolvedor, seja cliente, seja parceiro. Então, múltiplas pessoas devem ser beneficiadas com um software. Falhas acontecem. É natural que certas falhas aconteçam, certo? Mas a ideia é que a gente possa aprender com esses erros. Dado que uma falha aconteceu, que houve algum problema, eu pego essa falha, aprenda com ela para que ela não cometa ela novamente. Melhorias contínuas. Houve um engano aqui. No caso, isso aqui devia estar aqui, né? Falhas acontecem no sentido de falhas fazer parte do jogo e não deve ser usado para punir membros de uma equipe, certo? De um time. Que também a gente deve usar para aprender com os erros, né? Como eu disse antes. E melhorias contínuas. O sistema deve ser continuamente aprimorado a cada interação com o feedback dos clientes e todos os membros do time. Ou seja, todo mundo colabora de maneira que trazer um retorno para sempre estar melhorando aquele software, certo? Baby steps dos princípios. Pequenas melhorias são melhores que grandes revoluções. A ideia é que, como é um trabalho, como o desenvolvimento é interativo, incremental... Professor, Oi, pois não. esse baby steps seria o quê? A tradução seria passos de bebê. Seria o quê? Passos de bebê. Como assim passo de bebê? Porque o passo de bebê é um passinho curto. Um andar. Tá. É um passo curto. Então, o que é a ideia dele? Ele fala baby step, diz assim, dê passos pequenos que é melhor do que um passo grande. Por isso que ele fala que pequenas melhorias são melhores do que grandes revoluções. É melhor você dar pequenas melhorias, você dar pequenos passos de evolução do seu software, do que você dar um grande passo, uma grande revolução, um grande desenvolvimento no seu software. Certo? E a ideia é sempre fazer passos pequenos, pequenos incrementos, sempre fazendo uma melhora contínua no seu software. Isso é melhor do que você querer fazer uma grande mudança de uma vez só. Deu para entender aí, Janaína? Seguindo. Princípio de XP, nós temos a responsabilidade pessoal. Quem implementa uma história, no caso um requisito, é responsável por testá-la e mantê-la. Ou seja, aquele desenvolvedor que for responsável por desenvolver uma história de usuário, ele vai ser responsável também por testar e manter aquela história. Ele tem que testar, no caso, ele vai desenvolver testes automatizados e vai mantê-la. Se der algum problema, algum bug, algum erro, ele é responsável por corrigir aquilo ali. Certo? Prática de processo de desenvolvimento de XP. Que prática nós temos? Temos o envolvimento dos clientes com o projeto. Sempre os clientes estão envolvidos com o projeto. Certo? E que cliente que a gente quer que envolva com o projeto? No caso, seja o cliente ou o representante dos clientes deve entender do domínio do sistema. Como assim? Se você está desenvolvendo um sistema para um sistema para corretagem de seguros, para apólice de seguros, o seu cliente, no caso o representante dos clientes, deve ser uma pessoa que entenda tudo de seguros. No caso de apólice de seguros. Certo? E esse representante vai fazer o quê? Vai escrever as histórias do usuário, no caso também conhecido como User Stories. Tá? As histórias são documentos simples que focam na funcionalidade do sistema, na visão do usuário. Certo? E como exemplo a gente tem o quê? Como história do usuário, nós temos o seguinte exemplo. Um usuário logado no sistema deve ser capaz de postar perguntas. Como é um site sobre programação, as perguntas podem incluir blocos de código, os quais devem ser representados por um layout diferenciado. Tá? Esse é o típico, um típico, né? História do usuário que o meu cliente ou meu representante do cliente deve escrever para que eu possa me basear para poder começar a desenvolver meu software. Meu sistema de software, né? Os desenvolvedores definem quanto tempo será necessário para implementar as histórias escritas pelo representante dos clientes. Ou seja, dado que um cliente ou um representante do cliente escreve uma história do usuário, o desenvolvedor vai analisar aquilo ali e vai dizer quanto tempo vai ser preciso para desenvolver implementar aquela história que foi escrita. E a duração dessa história é estimada em story points, não é estimada em horas, tá? Ou homens por hora. Vai ser desenvolvido em story points, onde você tem uma história simples, você dá um story point. Se você tem uma história 2 vezes mais complexa, você vai dar 2 story points. Se for 3 vezes mais complexa, 3 story points. E assim por diante. Certo? A implementação das histórias ocorre em iterações.
Ou seja, ela possui uma duração fixa e bem definida, de preferência de 1 a 3 semanas. Pode ser até um mês, mas a preferência é de 1 a 3 semanas, certo? E alterações formam ciclos mais longos, chamados de releases. Ou seja, eu vou ter ciclos, conjunto de iterações, que vão formar um ciclo mais longo, e esse ciclo eu vou chamar de release. Tá? Importante abordar que esse release aí não tem nada a ver com a versão nova de um software. Ele tem a ver com um conjunto de iterações. Existe uma versão nova de um software que a gente chama de release também, mas existe o conjunto de iterações que forma um ciclo maior, que a gente chama de release. Aqui no caso no XP, né? Ainda com as práticas de processamento de desenvolvimento, de processo de desenvolvimento de XP, nós temos o quê? A velocidade de um time é o número de story points que ele consegue implementar em uma iteração. Dado que um time, por exemplo, consegue implementar 8 story points em uma iteração, no caso em 3 semanas, a velocidade daquele story point pode ser dita, digamos, um story point a cada 2 dias ou 3 dias, digamos assim. Certo? No caso, seria uma história de usuário complexa, né? Com 8 story points. O planejamento de release é a tarefa de alocar histórias e iterações de 2 a 3 semanas e releases, alguns meses. Ou seja, se eu tenho uma iteração que dura de 2 a 3 semanas, o meu release, como vai ser um conjunto de iterações, ele vai demorar alguns meses. Tá? Pode demorar 2, 3, 4 meses, depende de como você definiu aí tanto a velocidade do time, ou quanto você definiu quanto tempo você vai querer que seja uma release, tá? O planejamento de iteração é decompor as histórias de uma iteração em tarefas, no caso, alguns dias, certo? Ou seja, eu vou pegar minha iteração, eu vou pegar minha história e vou planejar minha iteração. Eu vou pegar essa iteração, essa história, dividir em tarefas menores, tá? De alguns dias cada uma, e dessa forma eu estou fazendo o planejamento da minha iteração. Quais são as práticas de programação de XP? Eu tenho o design incremental, ou seja, o design ele vira uma atividade contínua e incremental, ao invés de concentrada no início do projeto. Ao invés de eu fazer todo o design concentrado no início do projeto, eu vou fazer um design incremental. Eu faço um design pequeno, inicialmente, e vou incrementando esse design à medida que o meu software vai evoluindo, certo? Eu tenho a programação em pares, como eu falei, são 2 desenvolvedores trabalhando em conjunto, compartilhando o mesmo teclado e monitor, na qual eles vão se revezando. Revezando, que eu digo, uma hora um desenvolvedor assume o teclado e o monitor, e o outro fica só acompanhando e dando dicas, dizendo, esse trecho não está legal, muda esse trecho, essa linha está complexa, ou esse algoritmo não está bom, vamos mudar esse algoritmo, ou essa estrutura de dados não é mais adequada para resolver esse problema. Assim ele vai dando dicas e dando sugestões na hora que o desenvolvedor que está assumindo o teclado do monitor está escrevendo o código. E eles se revezam. Para não ficar um serviço cansativo, o que está dando dicas, que é chamado de navegador, ele vai assumir o teclado do monitor, enquanto o outro, que antes era assumir o teclado do monitor, vai assumir a posição de navegador. Certo? Temos também a propriedade coletiva do código, que qualquer desenvolvedor pode modificar qualquer parte do código. Não significa que uma pessoa é exclusiva de uma parte do código. Qualquer pessoa pode modificar o código. Por exemplo, não tem, só fulaninho que mexe nessa parte porque foi fulaninho que desenvolveu a parte do banco de dados. Não. Se eu detectar que teve algum problema, se eu quiser fazer alguma melhoria na parte do banco de dados, eu posso ir lá e fazer essa modificação. Certo? Temos testes automatizados, que nós vamos ter programas, que no caso são os testes, para executar pequenas porções de um sistema e verificar se as saídas produzidas são as esperadas. Como, por exemplo, um método. Eu posso ter um programa de computador que vai testar um método para saber se o método foi desenvolvido de maneira correta ou não. Tá? E para poder fazer isso, eu não passo pelo teste de uma pessoa. Eu vou desenvolver um programa de computador que vai testar uma porção de um programa de computador. É um programa que testa programa. Certo, Janaína? Uhum. Tá? Nós temos o TDD, que é o desenvolvimento dirigido por testes. O que trata essa prática? Eu primeiro faço o teste para depois fazer o código. Ou seja, primeiro se eu quero, por exemplo, desenvolver um método qualquer de uma classe, eu primeiro desenvolvo o teste daquele método para depois desenvolver o código dele.
Tá? Isso me garante certas coisas, como por exemplo, que o meu código ele passa por aquele teste, ele reflete aquele teste, ele reflete uma maneira de funcionar de acordo com aquele teste. Ele me garante também que eu não vou perder tempo em outros detalhes, que o meu foco vai ser fazer o meu software passar no meu teste. Então, eu vou estar extremamente focado em desenvolver um software que passe naquele teste. E vou ter o build automatizado. O que é o build automatizado? É uma geração automatizada de uma versão do sistema que seja executável e que possa ser colocada em produção. Certo? Ok. Deu para entender isso aí, Janaína? Uhum. Além disso, como prática de programação XP, nós temos também a integração contínua, que no caso é fazer, como eu disse antes, fazer a integração do código sempre, antes de integrar, e fazer o build e executar os testes. Ou seja, como é que funciona isso? Hoje em dia é uma prática bem utilizada e fundamental no desenvolvimento de software hoje em dia, Janaína. Como é que faz? Como é que funciona? Funciona assim, eu faço uma modificação no software, certo? Uma hora que eu fiz essa modificação no software, eu vou fazer a integração. Mas antes de fazer a integração, eu tenho que fazer o quê? Eu vou juntar essa parte que eu modifiquei, que eu desenvolvi, com todo o software que já está desenvolvido, vou fazer o build dele, ou seja, vou fazer o processo de compilação, vou garantir que não há erros de compilação nesse build, vou executar os testes, de maneira que todos os meus testes passem, que os testes que foram desenvolvidos antes passem, e o que eu desenvolvi também passe, certo? E uma vez que os testes passou, significa o quê? Que meu código ele funciona de maneira adequada com o código que já está lá no repositório. Então, aí sim é que eu faço a integração do meu código. Eu posso juntar o meu código com o que estava antes. Se eu não passar no build e não passar na execução dos testes, eu não tenho integração do meu código. Isso garante o quê? Garante que o meu software ele funciona. Garante que ele tem uma certa qualidade. Tudo bem até aí? Uhum. Ô, professor, Pois não. não, se tem, eu não sei, né? Mas os engenheiros ainda não fizeram essa parte de fazer programação para celular, não. Como assim? Um exemplo. A gente, quando está estudando, né, essa disciplina, a gente não faz os programas no PC, não é isso? Sim. Não tem como fazer fazer essa prática em celular, não. Ah, direto no celular, né? Você que está dizendo? É. Olha, até tem, Janaína, mas não compensa. Não compensa. Por que não compensa? Porque os computadores, tanto desktop quanto notebook, são diversas vezes mais poderosos que o celular. Então, a gente precisa de agilidade para desenvolver. Então, a gente desenvolve o software para celular no computador e depois a gente usa um simulador para simular como fosse no celular. Certo? Para depois só então jogar no celular o software. Porque hoje tudo... É uma questão mais de praticidade, né? O celular, ele é um mini computador, né? Verdade. Hoje a gente faz, eu faço tudo no celular. Inclusive, até as atividades, eu baixo o aplicativo do Word. Quando os professores ele pede para mim fazer as atividades, até as provas também, e pede para converter em PDF, tudo hoje tem no celular para fazer. Concordo. Inclusive tem algumas ferramentas para se desenvolver no celular também. Só que o computador ele é muito mais prático, muito mais rápido e muito mais, como direi, tem um desempenho muito melhor, muito mais prático para você fazer o desenvolvimento do que você utilizar o celular. Pode ser que um dia que a gente chegue no celular no nível de um computador, mas até agora no momento não. Porque aí eu li uma parte e o senhor falou que a gente tem que ver as necessidades do cliente. Não, mas a necessidade do cliente, no caso, é o cliente que vai utilizar o software. Justamente. Mas isso já era para ter no celular também, professor. Porque hoje em dia tem que ver as necessidades realmente das pessoas. Hoje em dia nem todo mundo tem condições de comprar um computador. Geralmente é mais celular mesmo. Então, os engenheiros já deviam ter feito essa parte de programação. Já tem, mas não no nível que eu acho que você espera.
Talvez seja, a resposta seja essa. Tem uma programação, mas ainda é um negócio muito incipiente, muito no começo ainda. E hoje tem os sistemas operacionais, tem o Android, né? Uhum. Tem os iPhone, aí tem que ser, lógico, de acordo com o sistema operacional do celular, para poder fazer esse tipo de programação em celular. Concordo. Vamos lá, vamos seguindo? Bora. Bom, e a prática de gerenciamento de projeto de XP? O que a gente tem? A gente tem ambiente de trabalho, time pequeno, fixar cartazes nas paredes com o estado de histórias em cada interação e jornada de trabalho sustentáveis. Ou seja, trabalhar com um time pequeno é melhor do que trabalhar com um time muito grande. Fixar cartazes nas paredes com o estado das histórias em cada interação. Saber das histórias que eu tenho, quais são as tarefas que foram decompostas daquela história, quanto daquelas histórias já foram desenvolvidas, em que situação está. E ter jornada de trabalho sustentável. Ter jornada de trabalho sustentável é você evitar aquelas famosas fadonhas horas extras. A pessoa passar 60, 80, 90 horas desenvolvendo software na empresa. Então, isso não é sustentável, certo? Contrato com escopo aberto. É fazer um contrato de maneira que seja pagamento por hora trabalhada e não com escopo fechado. Dizer, para desenvolver esse software vai custar tantos R$1.000. Não. Fazer por hora trabalhada. Dizer, vou cobrar tantos reais por cada hora trabalhada. Métricas de processo. Basicamente, ter duas métricas. Uma das métricas é número de bugs em produção e a segunda é intervalo de tempo entre o início do desenvolvimento e o momento que o projeto começa a gerar seus primeiros resultados financeiros. Tá? Então, como métrica do processo, eu vou ter basicamente essas duas métricas. Para medir o quanto está evoluindo o meu software e o quanto ele está me trazendo de retorno. Trazendo de retorno, para mim, no caso, é o cliente, certo? Quanto ele está agregando valor para o cliente. Até agora, viu, Janaína? A gente falou da metodologia XP. Vamos falar agora da metodologia Scrum. Escreve Scrum, mas pronuncia Scrum. Certo? Uhum. A Scrum tem um erro gráfico aqui, é método ágil. Ágil é com L, né? Depois eu vou corrigir, certo? Então, o Scrum é um método ágil, iterativo e incremental para gerenciamento de projetos. Veja que ele trabalha com qualquer tipo de projeto. Não necessariamente é um projeto de software. Pode ser qualquer projeto. Seja para escrever um livro, para desenvolver algum circuito de uma empresa, seja para desenvolver uma maquete, seja qualquer projeto, certo? Quais são os papéis que tem no Scrum? Temos o dono de produto, o Scrum Master e o desenvolvedor. São 3 papéis que as pessoas assumem no Scrum. Quais são os artefatos que temos no Scrum? Nós temos o backlog do produto, backlog do sprint, quadro Scrum e gráfico de burn down. Quais são os eventos que temos no Scrum? Nós temos o planejamento do sprint, reuniões diárias, revisão do sprint e retrospectiva. Certo? Vamos detalhar cada papel, artefato e evento que tem no Scrum. Certo? Quais são os papéis que eu tenho no Scrum? Nós temos o dono do produto, ou Product Owner, certo? Que a gente abrevia como PO. O PO, que é o dono do produto, deve possuir a visão do produto que será construído. Ele vai escrever as histórias do usuário e vai tirar dúvidas do time. Tá? Essas são as funções que o dono do produto deve fazer na metodologia ágil Scrum. Certo? O Scrum Master é um especialista em Scrum do time. Tá? E ele é responsável por garantir que as regras do método estão sendo seguidas. Veja, o Scrum Master não é um gerente do projeto. Um projeto que utiliza a metodologia Scrum pode ter um gerente, mas ele não é o gerente do projeto. Ele só vai ser responsável por garantir que as regras do Scrum estão sendo seguidas. Temos o desenvolvedor, o Dev, tá? Que ele é um especialista necessário para desenvolver o produto. Ele toma as decisões técnicas do projeto e estima o tamanho das histórias, em story points. Tá? Como eu falei antes, se for uma história simples, é um story point. Se for uma história 2 vezes mais complexa do que aquela primeira, é 2 story points e assim por diante. Quais são os artefatos que eu tenho no Scrum? Eu tenho um backlog do produto, que é a lista de histórias ordenadas por prioridades. Tá?
Quem vai definir essas prioridades? É o cliente. Ou, no caso, o dono do produto, o Product Owner. Ele vai dizer para mim, eu quero primeiro que você implemente essa história, em segundo lugar essa, em terceiro lugar essa, em quarto lugar essa, e assim por diante. Certo? Temos o Backlog do Sprint. O que é isso? É um artefato gerado ao final do planejamento do Sprint. A gente vai ver o que é o planejamento do Sprint. Tá? Lista de tarefa do Sprint, bem como a duração das mesmas. Aí nós temos uma representação do quadro Scrum, tá? Que é um dos artefatos do Scrum. No Backlog, nós temos as histórias do usuário. Aqui no To-Do a fazer, são as tarefas que foram quebradas das histórias do usuário. Nós temos o Doing, que é o fazendo, que são quem está implementando essas tarefas que foram quebradas da história do usuário. Temos o Testing, que é testando as funcionalidades que foram implementadas, e temos o Done, que é pronto, o feito, que são já as funcionalidades, as tarefas que já foram implementadas, testadas. Tá? Esse aqui é o gráfico de Burnout. O gráfico de Burnout diz o seguinte, diz quantas tarefas restantes que eu tenho no caso, em horas, pelos dias do sprint. Como geralmente eu tenho sprints que variam de 1 a 3 semanas, então eu tenho aqui, por exemplo, um gráfico, o sprint vai até 15 dias, certo? Então, à medida que os dias vão avançando, eu tenho uma diminuição das minhas tarefas restantes, tá? A ideia é que quando eu chegar no último dia do meu sprint, eu tenho zero tarefas. O evento do Scrum. O que é o planejamento do sprint? O planejamento do sprint, é uma reunião na qual todo o time se reúne para decidir as histórias que serão implementadas no sprint que vai se iniciar. Certo? Eu vou reunir todo o meu time e eles vão decidir, essas histórias aqui vão ser implementadas nesse sprint. Mas quem vai definir a prioridade, claro, é o Product Owner, certo? Essa reunião é dividida em duas partes. Na primeira, o PO, como eu falei agora, ele vai definir a história por sprint, e o representante do time decide a velocidade em story points para implementá-las, certo? Ele vai definir essa velocidade de acordo com a complexidade daquela tarefa, daquela história do usuário que vai ser implementada. Na segunda parte, os devs vão quebrar histórias e estimam a duração delas. Tá? Vão quebrar as histórias em tarefas. O que é um sprint no evento no Scrum? É uma interação de até um mês. Tá? Pode ser uma semana, 15 dias, 3 semanas, um mês. Tá? Mas no máximo de até um mês. E ao final dessa interação, eu tenho que entregar um produto com valor tangível para o cliente. Ou seja, alguma coisa que o cliente possa avaliar, que ele possa ver, que ele possa dizer se aquilo ali que foi implementado está de acordo com a história que ele escreveu e que atende a necessidade dele e que agrega valor para ele. Tá? O que são as reuniões diárias? As reuniões diárias são reuniões curtas, de no máximo 15 minutos, na qual todos devem participar. Cada membro dessa reunião deve responder 3 perguntas. 1. O que fez no dia anterior? 2. O que pretende fazer hoje? E 3. Se está com algum impedimento em sua tarefa. Tudo bem até aí, Janaína? Alguma dúvida? Uhum. Não. Vamos lá. Temos a revisão do sprint. Deixa eu só dar uma olhadinha para ver se falta muito slide ainda. Ah, tá perto. Faltam 12. Calma que faltam 12. É porque essa parte de processo ela é longa. Você chegou a ler o capítulo? Li, sim. E o exercício de fixação também. Ela é longa. Eu já postei no Avo, viu? Eu vi já. Esse final de semana eu vou corrigir. Certo? Uhum. Pra você ver. Do mesmo jeito que você leu, eu também li. Eu tive que ler e fazer os slides. Ô, professor, mas assim, o senhor não poderia... Até coloquei uma sugestão lá no fórum. O senhor leu também? Essa sugestão não vi, não.
Tá lá no fórum. Vou dar uma olhadinha. Qual foi a sugestão? Que era para eu selecionar algumas questões e eu respondia, porque tinha 19 questões, Não, entendeu? é para fazer tudo. Ah, professor. É. Essas questões que você está fazendo vai ser como se fosse uma nota. Tá valendo ponto. Tá valendo ponto. Como tá valendo ponto, eu posso exigir tudo, né? Ou não? Não, mas assim, o senhor também poderia alternar também. De vez em quando você poderia fazer um questionário de 5 ou 6 questões. Não. De alternativas, professor. Não, tem que ser, implementar aquilo ali tudinho. Resolver as questões. Aí é pra mata estudante, viu? É, tem que ser estudante. Eu também sou estudante, você também tem que ser estudar. Estudar dá trabalho, minha filha. Mas vamos lá, vamos seguindo. Temos a revisão do sprint. O que é a revisão do sprint? É uma reunião para mostrar o resultado de um sprint, tá? No caso, o Product Owner, ele pode aprovar toda a história do sprint, ou caso apresente algum problema, pode voltar para o backlog do produto, para ser retrabalhado no próximo sprint. Ou seja, o PO que vai bater o martelo, vai dizer assim, ó, essa história que foi implementada está ok, está agregando valor para mim, eu concordo com elas, ou dizer assim, não, tem algum problema aqui, volta lá para o backlog do produto para ser retrabalhado. Temos a retrospectiva, que é uma reunião com o time para refletir sobre o sprint que está terminando e, se possível, detectar pontos de melhoria no processo, relacionamentos ou ferramentas utilizadas. Certo? É como o nome diz, retrospectiva. Eu estou fazendo uma análise sobre aquele sprint. Olha, o sprint foi legal, teve alguma melhoria, algum ponto de falha, alguma ferramenta poderia ser melhorada e assim por diante. Bom, o que é o time box do Scrum? O time box é mais ou menos a duração de cada evento, quanto cada evento deve durar. Então, o planejamento do sprint é no máximo de 8 horas, certo? Um sprint é de até um mês. A reunião diária é de até 15 minutos. A revisão do sprint é no máximo de 4 horas e a retrospectiva no máximo de 3 horas. Kanban é outra metodologia ágil, que ela é mais simples que o Scrum, tá? Por que ela é mais simples? Porque ela não usa eventos, não tem papéis ou artefatos, exceto o quadro de tarefas conhecido como quadro Kanban. É bem mais simples do que o Scrum, certo? O quadro é dividido em colunas e subcolunas, tá? A primeira coluna é o backlog do produto, o usuário escreve histórias. E as demais colunas são os passos que devem ser seguidos da esquerda para a direita para transformar uma história do usuário em uma funcionalidade executável. Como exemplo, nós temos aí dois quadros, é o mesmo quadro, certo? Do Kanban. Nessa coluna aqui, backlog, eu tenho a história 3, por exemplo, tá? Em especificação, eu tenho a história 2. Tenho especificadas as tarefas T6, T7, T8, T9. Implementação, eu tenho a tarefa T4, T5. Já implementadas, eu tenho a tarefa T3. Em revisão de código, eu tenho T2 e revisadas T1. Certo? Veja o seguinte no segundo quadro. Quando ele anda da esquerda para a direita, quando ele evolui no Kanban. Veja que a história H2 ela desapareceu. Por quê? Porque ela foi quebrada em tarefa T10, T11 e T12. Certo? Aí, à medida que ele andou, as tarefas que antes eram T6 e T7 estão sendo implementadas. Tá? A tarefa T3 já foi implementada e está em revisão. E a tarefa T2, que antes estava em revisão, já foi revisada. Tá? É uma evolução. Passou o tempo, como foi que esse quadro aqui de cima passou para esse quadro aqui de baixo? Deu para entender aí, Janaína? Uhum. Deu para entender mesmo, porque isso aqui é um pouco difícil de entender. Deu, professor. Tem dúvida não, né? Não. Certo, então vamos seguir. Tô com medo, tô dizendo assim, tá tudo fácil, tá entendendo, tô entendendo. Não, mas qualquer coisa, se eu esquecer de algum detalhe, eu sempre vou dar uma olhadinha na revisão. Tá certo. Nesse quadro anterior tem esse WIP, certo? Que significa Working in Progress, tá? O que significa esse Working in Progress? É um número, tá? Ele é um número que garante que os times Kanbans evitem de ficar sobrecarregados, tá? Eu vou somar a quantidade de linhas nas subcolunas e estas não devem exceder o limite de Working in Progress. Veja só, minha especificação, quantas linhas eu tenho? Eu tenho duas, né? Tem essa T8, T9 e a linha que tem T10, T11, T12. Então, o Working in Progress dele é 2. Da implementação,
eu vou ter até 5, porque esse aqui é até 2 linhas, essa aqui é até 5, ou seja, eu estou no meu limite, ó, T4, T5, T6, T7, são 4 linhas. Então o limite dele é 5. E aqui em revisão de código, eu tenho em revisão uma linha, em revisado tenho 2. 1 mais 2 dá 3, ou seja, eu estou no meu limite. Aí a pergunta é, como é que eu calculo esse work in progress? Como é que eu chego nesse número? Aí eu tenho que fazer uma continha matemática, certo? O meu work in progress do meu passo vai ser quem? Vai ser, esse seio é um arredondamento para cima, tá? Eu vou fazer um arredondamento para cima do meu throughput com o lead time daquele passo, tá? Como é que eu calculo o que é o throughput e o lead time, tá? O throughput, eu calculo o seguinte, eu vou pegar o maior passo do lead time. O maior passo do lead time que eu tenho em desenvolvimento de software é o passo de implementação, certo? Então, se eu tenho 8 tarefas para implementar e gasto 21 dias, ou seja, um mês, por que 21 dias? Porque são 20 dias úteis, 21 dias úteis, desculpe, tá? Que eu tenho naquele mês. Então, o meu throughput, a minha vazão é de 0,38 tarefas por dia, certo? O que é o LT da minha especificação? É o lead time, é o tempo médio que uma tarefa fica em cada passo. Então, supondo, na média, que um determinado passo, por exemplo, vamos supor um passo, o passo da especificação, por exemplo. Se no passo da especificação eu gasto 5 dias, supondo em média, então como é que vai ser o work in progress da minha especificação? Vai ser seio de TP vezes LT, que vai ser o seio de 0,38 vezes 5, esse 0,38, que é o meu throughput, com 5 dias do meu LT, da minha especificação. Aí 0,38 vezes 5 dá 1,9, e eu arredondando ele para cima vai dar 2. Ou seja, é por isso que tem esse número 2 aqui, ó, na minha especificação, certo? De maneira semelhante, eu chego nesse 5 aqui. Se eu pegar o meu throughput, que é 5, e pegar o LT, que, se eu não me engano, dessa implementação são 8, e multiplicar o 0,38 vezes 8, vai dar 4 ponto alguma coisa, que arredondando vai dar 5. É por isso que aqui nessa implementação tem um work in progress de 5. Ou seja, eu posso implementar até 5 tarefas simultaneamente, tá? Deu para entender aí? Uhum. Certeza? Deu. Olhe. Foi, deu. Tá bom. Bom, só que eu estou falando de história de métodos ágeis, mas quando é que eu não devo utilizar métodos ágeis? Existem certas situações, certos contextos que eu não devo utilizar métodos ágeis. Que contextos são esses? Que situações são essas? Por exemplo, no caso do design incremental, se o time não tiver a visão do design do sistema, ou se o domínio é novo e complexo, ou o custo de mudança futuras é alto. Então não compensa para mim usar uma metodologia ágil, certo? Como exemplo que eu tenho disso, um sistema de controle de foguetes, tá? Um sistema de controle de foguetes é um domínio que pode ser novo e bastante complexo. E custo de mudança futuras é alta, porque o software para fazer isso é muito complexo. Então, se eu tenho uma dessas situações, eu não devo utilizar a metodologia ágil, tá? No caso aqui, eu deveria especificar com bastante critério, com bastante calma, especificar boa parte do meu sistema para só então começar a fazer o desenvolvimento, certo? História de usuário. Se for importante ter uma especificação detalhada de requisitos no início do projeto, principalmente se for uma área nova, como por exemplo, um sistema de apólice de seguros. Então, nessa situação, vou até corrigir aqui, importante, está faltando o i, né? Nessa situação que eu tenho de história do usuário, principalmente se for uma área nova, não compensa usar uma metodologia ágil. Envolvimento do cliente. Se os requisitos são estáveis e dependem do conhecimento do time de desenvolvedores, então não compensa utilizar uma metodologia ágil. Por exemplo, um compilador de uma linguagem conhecida. Se eu vou desenvolver um compilador de uma linguagem, por exemplo, como C, C++, que é conhecida do meu time, então não compensa ter um envolvimento do cliente. Então, não compensa ter uma metodologia ágil aí, tá? Eu tenho documentação leve e simplificada. Em certo domínio, documentação detalhadas e projetos são mandatórias, são obrigatórias, tá? Como, por exemplo, sistema na área médica ou de transportes.
Eu tenho ainda times auto-organizáveis, por exemplo, pode ser incompatível com valores e cultura de certas organizações, como, por exemplo, a IBM. Tá? A IBM melhorou um bocado, mas a IBM é conhecida como uma empresa muito engessada. Certo? Então, times auto-organizáveis podem não ser compatíveis com a cultura dessa empresa. Então, não compensa utilizar métodos ágeis. Se eu tiver contratos com escopo aberto, por exemplo, algumas organizações podem não sentir seguras para assinar esse tipo de contrato. Ou seja, contrato por horas trabalhadas, como algumas empresas da área de construção civil, ou pessoas... como é que a gente chama? São profissionais liberais. Profissionais liberais também não ficam à vontade de desenvolver software dessa maneira, com escopo aberto. Tá? Eles querem pagar X e desenvolver o software e acabou-se. Tá? Temos também outros métodos interativos, como o modelo espiral. No modelo espiral temos aqui, como primeira etapa, objetivos e restrições. Segundo passo, alternativas, análise de risco. Terceiro passo, desenvolvimento. Quarto passo, planejamento da próxima interação ou término. Então, de maneira espiral, eu vou fazendo o quê? Vou começando de dentro para fora, tá? Vou começando objetivo, restrições, alternativas, análise, desenvolvimento e planejamento. E assim de maneira incremental, seguindo a linha aqui da espiral, tá? Até que meu software esteja totalmente desenvolvido. Eu tenho o processo unificado, conhecido como UP ou RUP. Ou, aliás, o pessoal chama de UP ou RUP. RUP. Acho que é RUP mesmo. Ele é baseado na linguagem UML, que é Unified Modeling Language, tá? E tem 4 fases. Tem a fase de Inception, que eu vou fazer análise de viabilidade de risco de escopo de orçamento. Tem a fase de elaboração, que é a especificação de requisitos e definição da minha arquitetura. Tem uma construção, que é a implementação do sistema e testes. E tem uma transição, que é a disponibilização do sistema para a produção. Veja que é um pouco parecido com metodologias ágeis, né? Mas são interativos. Esse aqui é uma figura do processo unificado, né? O UP ou RUP, tá? Eu tenho o Inception, que é de maneira incremental, passa para a elaboração, passa pela construção, passa pela transição e volta de novo para o Inception. E fica nesse ciclo de maneira iterativa. Tá? Aqui nós temos um gráfico do RUP, tá? Onde eu tenho aqui, Inception, onde eu tenho mais tempo, foi gasto entre a quantidade de funcionalidade e o tempo, certo? Ou seja, em Inception aqui foi gasto mais tempo e na elaboração também. De maneira que a transição se gastou pouco tempo. Temos requerimentos, análise de design, implementação, teste e desenvolvimento. Desenvolvimento não, deployment implantação. Certo? Note que a implantação é feita mais no final, quando o software está mais desenvolvido. Teste tem essa característica porque eu vou implementar e testar, implementar e testar, implementar e testar. Por isso que são esses triângulos. Certo? Oi? Essa sigla aí, professor. RUP é? É RUP. RUP significa Rational Unified Process. Porque foi o seguinte, esse processo unificado, essa metodologia, ele foi desenvolvido por uma empresa chamada Rational. Aí, esse R é de Rational. Rational Unified Process. Ou seja, processo unificado da Rational. Entendi. Por isso se chama RUP. Aí o processo unificado pode ser chamado de UP ou RUP. Muita gente conhece mais como RUP. Viu? Muita gente conhece mais como RUP. Pronto. Terminou aqui, Janaína. Alguma dúvida? Só nessa parte de gráfico, porque teve uma questão na atividade. Sim. Que assim, a diferença desse gráfico, né? Porque o método ágil tem que ser na forma espiral, tem isso, né? Tem uma questão na atividade, deixa eu pegar o caderno aqui. Pois não.
Não sei, é porque eu não sei se você deu uma olhadinha. Acho que não deu, não, né? Na questão 17, deixa eu ver. Essa questão de gráfico, ele tem a ver, professor? Por exemplo, no método ágil só pode ser o espiral? Tem algum que é específico de cada método? Porque tem o waterfall, né? Tem o Scrum e tem o Kanban, não é isso? Isso, Kanban. Na 17 ele mostra um gráfico, né? Aí ele diz assim, seja o seguinte gráfico que mostra para um determinado sistema como os custos de mudanças variam conforme a fase de desenvolvimento em que elas são realizadas. Ou seja, o custo de requisitos é pequeno, de projeto é um pouco maior, de implementação é grande e de produção é muito grande. Qual método de desenvolvimento você recomendaria para esse sistema? Justifique sua resposta. Sistema de quais domínios pode ter uma curva de custo de mudança semelhante a essa? Sim, e a 17 e a 18 também, pegando os dois. Porque os métodos, como o processo unificado, que é essa questão, e espiral, não são considerados ágeis? Vamos por partes? Vamos primeiro para... Eu posso representar esses métodos em qualquer gráfico ou cada um tem que ter um gráfico específico? Não, a questão não é sobre isso, não. A questão é que ele... Sim. Não, calma. Não, tá vendo a 17? A 17 não tem esse gráfico aí? Tem. Pronto. O que ele está falando é o seguinte. Ele está falando, dado que eu tenho um sistema com que os custos de mudanças no ambiente de produção é muito grande, e de implementação também, qual sistema, qual método de desenvolvimento eu recomendaria nesse caso? Certo? E justifique sua resposta. Olha... Porque assim, o waterfall, ele não é sequencial, professor? Sim. Aí o método, eu colocando, se eu fosse representar por gráfico. Sim. Eu não poderia usar isso de coloca curva, não é isso? Coloca o quê? O gráfico de curva. Poderia colocar um gráfico... Não, mas porque você não está entendendo, não. É porque... Não, mas eu queria saber essa questão de gráfico aí, porque tem uns que não, o modo sequencial não pode. Não, calma, você está confundindo. Deixa eu botar aqui no gráfico aqui da espiral. Tá vendo esse gráfico aqui da espiral? Você tá vendo? Pronto. Isso aí tá falando da questão da interação. Esse gráfico aqui que está mostrando 17 é com relação aos custos de mudança. Tá vendo? Ele tá falando, esse gráfico da questão 17, ele tá trazendo para você, ele tá fazendo uma análise. O que ele tá querendo dizer com gráfico, em vez de palavras, é o seguinte, ele tá dizendo assim, se você tem um projeto para fazer um software para desenvolver, cujo o custo de você fazer uma mudança na implementação e na produção é grande, qual sistema de desenvolvimento você utilizaria? Essa que é a pergunta. Deu para entender? Aí, na sua opinião, qual é que você utilizaria? O que é que você respondeu? 17. Sim. Um dos métodos, né? Seria ou Kanban ou Scrum, né? Isso? Sim, exato. Peraí. O Scrum. Por quê? Por conta que ele teve um ponto inicial e seguiu para o final, não é assim não, professor? Foi como se fosse uma ordem crescente. Deixa eu analisar aqui. É como se fosse uma ordem crescente, né? Ele teve um ponto inicial e ele conseguiu chegar ao final, né? Sim.
Coisas que no Olha, Waterfall não poderia eu acho fazer. que esse daí não seria o Scrum não, viu? O mais ideal seria alguma metodologia no nível quase parecido com o de Waterfall. Seria mais no sentido, deixa eu ver aqui. É o método Scrum mesmo, professor. Não. Sabe por quê? Vou dizer por quê. Não foi sequencial, então, aí? Não, mulher, não é que é sequencial, não. A questão. Tem uma questão interativa aqui também. Mas a questão que ele tá formulando é o seguinte, ó. Se eu tiver na fase requisitos, o custo da minha mudança na fase requisitos é pequeno. Na de projeto também é pequeno. Mas implementação e produção, fazer mudanças é um custo grande. Então o que acontece? Se eu usar um sistema como o Scrum aí, nesse sistema, que tem essas características, o que acontece? Eu posso ter muita mudança em implementação e muita mudança em produção. Então não compensa usar uma metodologia como o Scrum aí. Eu tenho que, na hora que chegar para implementar, ter segurança naquilo que eu estou implementando. É implementar e deixar. Certo? Aí ele até pergunta assim, qual sistema de quais domínios pode ter uma curva de custo de mudança semelhante a essa? Por exemplo, esse daqui, ó. Um sistema de área médica de transportes. Ou seja, eu não vou usar uma metodologia ágil para desenvolver esse software, não. Sei. Ou seja, eu não vou usar nem Scrum, nem vou usar Kanban, nem vou usar Espiral, nem vou usar nada disso, não. Deu para entender aí? Ah, agora eu terei, né? Agora, por quê? Agora vamos entender. Por que ele está dizendo isso? Porque veja o gráfico. Tá vendo que o gráfico tem implementação, tá num ponto da curva que é maior do que de projeto e de que requisitos? Você consegue ver isso? Produção, se você fosse prolongar produção está lá em cima em custo de mudança, concorda? O que significa? Significa que eu tenho um custo de produção, para botar ele em produção, muito grande. Que se eu botar ele em produção, para tirar, é um custo muito alto. Então, eu tenho que garantir que quando o meu sistema for para produção, ele fique lá. Que ele não dê problema. Certo? Então, dessa maneira, o que é que eu tenho? Que usar uma metodologia ágil para resolver esse problema não é o ideal. Eu não devo usar uma metodologia ágil para esse caso. Deu para entender direitinho aí? Ah, agora terei, né? Certo. Mas de todo jeito eu já fiz meu exercício. Tá certo. Eu vou corrigir. Quando eu corrigir, eu vou explicar. Quando eu corrigir, eu vou explicar. Ó, isso aqui não é assim, por isso. Que nem eu fiz, né? Pronto. Quando minhas respostas não tiver correta, aí o senhor só coloca observação, aí coloca assim a resposta que deveria ser correta, entendeu? Mas eu creio assim, eu não sei qual é o tipo de avaliação que o senhor faz, porque geralmente os professores, quando a gente coloca uma resposta assim, eles não consideram aquela resposta, aí terminando lá na questão. E eu acho não correto anular a questão, sabe? Se uma questão vale 1 ponto, exemplo, professor, meio ponto, dependendo se tiver coerente de acordo com a questão. Eu vou avaliar o que foi que você colocou lá. Não é qualquer tu que tá lá, errou uma coisinha e tá tudo errado, não. Eu vou avaliar, calma que eu vou avaliar. Agora, eu quero que você veja o seguinte. Você viu na primeira lista que eu corrigi e botei o que era correto? Você viu? As observações, não foi? É, você viu? Na primeira questão eu vi. Não, na primeira questão não, na primeira lista. Na primeira aula, não foi? Foi. Eu vi. Pronto, eu vou fazer a mesma coisa nessa segunda. Pronto. Entendeu? Não, mas tem professores que anulam a questão todinha e não consideram a resposta da gente. Nem uma vírgula consideram, sabe? Eu sei. Agora tem o seguinte, você tem que analisar também o que foi que você errou. Teve questão naquela primeira lá, que aquela de calcular o tempo, você botou 68 milhões, bilhões, sei lá, que você colocou. Pronto, 64 bilhões. Aquilo ali tá errado. Não tem nem argumento, você não botou cálculo, você não botou nada. Se você tivesse botado alguma coisa, eu ia ver o que foi que ela colocou. Deixa eu ver se tem alguma coisa a ver com raciocínio.
Eu calculei na calculadora online. Você devia ter escrito como foi que você calculou. Como é que você calculou? Tá Então entendendo a o que eu quero resposta não dizer? estava certa. Hã? A resposta não estava certa. Não, estava certa não. Eu não fiz com você? A resposta era 57 anos, aproximadamente. Então eu errei. Pois é. Você não botou nem como é que você fez o cálculo, como é que eu posso considerar alguma coisa se você bota só o valor? É tanto. Oxi, não tem nem o que dizer que tá certo ou tá errado. Tá errado. Não bateu com valor? Não, daí não, nessa aí não sei, tudo bem. Pois é. Pronto. Mais alguma dúvida? Na aula 3 eu já dei uma lidinha no texto Sim. e não tem ainda o exercício. Tem não? Eu vou botar. Tem não? Não, eu tô dizendo, eu vou botar. Ah, sim. Eu vou botar. Se não tiver, eu vou botar. Tá? Eu boto ainda agora. Pronto. Tá certo? Era só isso. Aí eu vou aguardar. Tá, eu boto já já. Tá bom, então. Tá bom? Tá. Uhum. Então, tchau, Janaína. Até mais. Tchau, professor.